bom dia a todos que chegaram depois do início da abertura. Um bom dia a todos vocês da transmissão. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, sua casa, sua família, seu trabalho, tudo que pertence a vocês. Sejam muito abençoados. Vamos lá. Eu quero ler com vocês, novamente, nós lemos essa semana, Gênesis 1:26 e depois o 31, que diz assim, ó. Então Deus disse, diga comigo, façamos o ser humano a nossa imagem, diga, ele será semelhante a nós. E aí vem, dominará, governará, autoridade sobre toda a criação. Se eu seguir aqui, que eu não vou seguir agora, vem toda a criação e cada criação do Senhor, ele foi terminando e dizendo que viu que ficou bom. Aí ele termina no 31 e diz assim, após criar o homem e terminar a sua criação, ele diz assim, então Deus olhou, diga comigo, Deus olhou para tudo que havia feito, diga comigo, e viu que era muito, o quê? Vou repetir, mais uma vez em voz alta comigo. Diga, então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era o quê? Muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Tem um detalhe importante aqui. A primeira coisa que precisa entrar dentro de nós é algo que o diabo trabalhou para roubar. Tudo que Deus fez é perfeito e muito bom. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, eu teria que fazer uma pergunta e dizer assim, por que não está tudo muito bom? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Se tudo que Deus fez, Ele viu que era muito bom e Ele disse que ficou muito bom, por que esse muito bom não está aqui? Por que eu não estou desfrutando desse muito bom? Nós temos falado nos últimos dias, esse muito bom foi roubado, tirado, vamos colocar assim, tirado do homem, com a permissão do homem, através do pecado de Adão e Eva. Cristo veio para resgatar tudo aquilo que eles perderam. Tudo aquilo que foi tirado do homem, todo o muito bom, com a entrada do pecado, da desobediência, entrou a dor, entrou o fracasso, entrou todos os problemas, a morte, a contaminação, entrou no homem, que foi estragando toda a perfeição de Deus. E se transformou no caos que nós conhecemos e vemos até hoje, através do pecado que está aí na humanidade, e a humanidade egoísta, fria, individualista, pessoas más, coração mau, inclinação totalmente voltado para a carne. Mas Cristo, Ele nos trouxe, o sacrifício de Cristo é o retorno a isso. É o retorno a esse muito bom. É o retorno àquilo que nós fomos criados para ser. A autoridade que foi tirado de nós. Nós temos poder e autoridade. Diga comigo, eu tenho poder e autoridade. O que o diabo tem? Eu não vou dizer que o diabo não tenha poder, porque ele tem poder. Mas a autoridade não. A autoridade foi dada a nós.
E enquanto você não entende isso, então você não consegue fazer uso do poder e da autoridade que foi dado a você. O diabo tem poder para fazer muitas coisas, mas ele não tem autoridade sobre nós. Foi dado a nós poder e autoridade sobre ele. Eu preciso entender, eu quero fechar essa parte aqui, nós vamos entrar para outra parte. Se Deus disse que tudo que ele fez era muito bom, então é porque é muito bom. E eu preciso questionar porque esse muito bom não está acontecendo na minha vida. E eu preciso procurar aqui. Porque eu preciso fazer o que é a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer para viver esse muito bom. Resgatar a autoridade, tomar posse da autoridade e do poder que foi dado a mim. Então vamos lá, vamos agora para Lucas 4:1, que diz assim, ó. Diga comigo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, repita comigo, pelo Espírito ao deserto. Para quê? Onde durante 40 dias, diga comigo, foi tentado pelo diabo. Então vem cá. Jesus, após o seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, o Espírito Santo o reveste, automaticamente o revestindo de unção, poder, autoridade. O Espírito Santo é o poder de Deus na vida de um homem. Imediatamente ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aquele desafio, aquela tentação, aquele confronto espiritual fazia parte de um propósito maior. Nós não queremos esse confronto. Nós fugimos desse confronto. Mas nós nunca iremos para um lugar superior, nunca iremos para o alto nível que Deus tem para nós, se nós não vencermos as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas tentações. Isso faz parte de um propósito. Como é que Jesus venceu o diabo? Não deixando que o diabo tivesse autoridade sobre ele. Não deixando que a influência do diabo tivesse poder sobre ele. Não permitindo que as propostas do diabo tivessem poder sobre ele. E sim que ele tivesse poder sobre a sua carne, ele tivesse o poder e a autoridade para dizer não a si mesmo e ao diabo. Então vamos lá. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias. E o fim deles, teve fome. O diabo esperou. O diabo lhe disse, repita comigo, se és o filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão. Se você é o filho de Deus, se Deus está com você, manda que essas pedras transformem em pão. Qual era a maior necessidade dele naquele momento? 40 dias sem comer. 40 dias, imagina como a sua carne estava. Imagine o quanto seria conveniente, naquele momento, dizer assim, não, eu vou mostrar ao diabo que eu posso. Eu vou mostrar que eu tenho poder para fazer, que eu sou filho de Deus. Mas era o que o diabo queria. Assim como quando ele ofereceu a Eva o fruto do conhecimento do bem e do mal, que ela não precisava, porque ela só conhecia o bem. Está entendendo? Ela só conhecia o bem, você acha que ela precisava conhecer o mal? Você vai ser como Deus.
ela se tornou como Deus? Não. O que ela ganhou com aquilo? Só expulsa do paraíso. Não conheceu nada do bom. O bem ela conhecia, mas aquele poder que ela achou que era tão importante e que ela não precisava, porque às vezes o diabo trabalha com isso, né? Ele quer mostrar a nós que a gente precisa de coisas que a gente não precisa. Está entendendo ou não? Às vezes ele quer apresentar que a gente precisa de algumas coisas que a gente não precisa. E ela não precisava. Assim como Jesus, seria conveniente. Ele podia. Mas esse era o propósito? Não. Ele tinha que vencer sua carne. Ele tinha que vencer suas emoções. Ele tinha que vencer a oferta do diabo. Ele sabia quem... O texto é claro, quem estava fazendo aquela oferta? O tentador. Então, confrontando com o que ele conhecia, ele sabia que aquele não era o caminho. E ele vem, Jesus respondeu, diga comigo, Jesus respondeu. Vamos lá, gente, Jesus respondeu. Diga, está escrito. Diga comigo, nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu o quê? O que estava escrito. Por isso que tem uma coisa importante em Oséias, que diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz com que muitos cedam facilmente, que não tenham discernimento daquilo que está acontecendo. Porque para ele seria muito mais fácil transformar aquela pedra em pão, comer, saciar a sua necessidade física naquele momento. Mas era o correto? Era o que Deus queria? Não. E aí, como é que ele respondeu? Ele confrontou o seu sentimento com a palavra. Ele confrontou o que ele sentia naquele momento com o que está escrito. E ele não cedeu ao diabo, ele respondeu com aquilo que ele sabia que estava escrito. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhes disse, diga comigo, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Mas o que o diabo faz? Se ele veio para roubar, matar e destruir, o que ele dá? É o famoso dá com a colher e tira com a pá. E esse autoridade superficial, autoridade passageira, ou falsa autoridade, porque o verdadeiro poder e autoridade quem dá é Deus, inclusive no mundo espiritual, inclusive sobre ele. Por isso que, às vezes, quando a pessoa ela não entende quem ela é em Deus e o que está escrito, ela cede facilmente, porque se tudo pertence a Deus, quem pode dar alguma coisa ao homem é Deus. O resto é tudo passageiro. O diabo pode fazer algumas coisas? Pode. Momentâneas e passageiras? Pode. E o Senhor? O que Deus dá não é passageiro. O que Deus dá a você, Ele não dá hoje para te tirar amanhã, para te tomar amanhã. E a bênção de Deus é completa, não quer dizer que a gente não enfrente os desafios, como está aqui o exemplo. Muitas vezes, os nossos desafios, as guerras que enfrentamos, as tentações que enfrentamos, é para que nós possamos irmos para um nível superior. Cada nível que estivermos, cada um, nós vamos enfrentar novas guerras, novos desafios, para subir um pouco mais. Como
vamos lidar com isso? Cada nível. Quando você sobe um nível, você fala, graças a Deus, cheguei num ponto. Louvado seja Deus. Você vai ter suas guerras nesse nível. Porque ou você continua subindo ou você vai descer. E é isso que nós precisamos ter dentro de nós. Cada nível que nós estamos, nós enfrentamos um novo desafio. Uma nova guerra. E há momentos que a gente pensa assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Por isso que comunhão com o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, não é um ato isolado. Você já viu, tanto biblicamente, como nos dias atuais, você já viu pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo e nunca mais receberam a presença do Espírito Santo? Você já viu pessoas que já falaram em línguas e nunca mais falaram em línguas? Porque não é um ato isolado. É contínuo. É um reabastecimento, é uma comunhão contínua. E muitas vezes as situações, justamente, ela nos leva a isso, para estar buscando mais e mais, nos reabastecendo mais e mais do Espírito Santo, da unção, da comunhão com Ele. Porque conforme vamos subindo, os desafios vão aumentando, as batalhas vão aumentando. Então, às vezes a gente para e fala assim, meu Deus, o que é isso? Deus está me movendo para um outro nível. Deus está me impulsionando para níveis superiores de comunhão, de crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento familiar, crescimento financeiro. Deus está nos movendo a isso. Só que se você não entender, você só fica com a parte da tentação. Você só fica com a parte da dor. Quando a gente deveria parar e dizer assim, Senhor, o que o Senhor está trabalhando comigo nisso? O que o Senhor está trabalhando comigo nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Se foi o Espírito Santo que levou o Senhor Jesus para esse desafio, para essa tentação, tinha um propósito. Não é verdade? Se foi Ele, está lá, claro, a primeira leitura que nós fizemos. O Espírito levou Jesus ao deserto, Mateus diz, para ser tentado pelo diabo. Tem um propósito. Às vezes, a nossa falta de discernimento só olha a tentação, mas não olhamos o propósito. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está trabalhando comigo? Qual é o crescimento que o Senhor quer me dar nisso? Qual é a evolução, as experiências, as revelações que o Senhor quer me dar nisso? Porque um desafio como esse me leva a vitórias maiores, a níveis superiores, a um crescimento. Se eu não consigo vencer, vamos lá, o que Deus, o propósito de Deus através de Jesus era muito grande. Agora, se Jesus não consegue resistir uma tentaçãozinha, uma ofertinha de pão, da fome que estava, da necessidade física, como é que vai governar os céus e a terra? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Se você não consegue dizer não à sua carne agora, como é que... Se você não tem autoridade sobre você, como é que você quer ter autoridade sobre os céus e a terra? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando para você, agora trazendo para a tua vida. Se você não consegue vencer as tentações, as ofertas dessa medida, se eu te levar para uma medida maior, como é que vai ser? Você não vai conseguir. Você vai fracassar. Por isso que o alicerce tem que ser bem feito. Você vê que Jesus recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, né? Não é em vez de, graças a Deus, estou transbordando de alegria. Não, deserto, meu filho, vamos para o treinamento. Nós não temos tempo para perder, não. Quanto mais rápido você passar por tudo que tem que passar, mais rápido você vai governar. Olha isso. Entendeu ou não? Diga comigo, quanto mais rápido você passar
por tudo que tem que passar, mais rápido vai governar. Você vê que foi tudo muito intenso em Cristo. Então, já que eu tenho que passar, vamos passar e vamos passar por tudo, vou cumprir com o meu propósito, vou vencer as minhas guerras, vou vencer os meus desafios, porque eu quero assentar no meu trono. Eu quero governar. Que é o poder que Deus deu a nós, para governar, para dominar, e não ser dominado, e não ser governado. Volta anterior, eu li todo. Darei toda a autoridade, enfim, pode ir lá. Então, se me adorares, tudo será teu. Diga comigo, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Querido, não vou adorar nada. Não vou adorar nada. Não vou adorar você, não vou adorar o mundo, não vou adorar meu carro, não vou adorar minha casa, não vou adorar minha empresa, não vou adorar minha família, não vou adorar nada, vou adorar somente a Ele. Já prestou atenção que muitas pessoas fazem das bênçãos que Deus derrama sobre a vida dela objeto de adoração? Ela adora tudo. Tem coisas que tomam o lugar de adoração de Deus. Espera aí, qual é o meu maior tesouro? Qual é o meu maior patrimônio? Qual é a minha maior riqueza? Por isso que a gente tem que ter cuidado, precisamos tomar cuidado para não colocar o coração em absolutamente nada. Coloca o coração em Deus. Quando o seu coração está em Deus, você está com o coração no lugar certo. Porque algumas pessoas, a vida perde o sentido quando ela perde algo. Porque o coração estava no lugar errado. Já prestou atenção nisso? Por que muitas pessoas querem morrer? Porque perdeu algo. Então, como o coração dela estava naquilo, ela quer a morte. Porque o coração estava no lugar errado. Porque quando o coração está em Deus, ainda que a gente viva situações, mas nós não perdemos a alegria, o prazer da vida, porque o nosso coração está no Senhor. Nós sabemos que, e fizemos dele o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio, o nosso tudo. Que esse é um grande desafio. É fácil? Não. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, vivendo, desfrutando. Não, não é. É impossível de maneira nenhuma, tem muita gente vivendo. Aí você tem que buscar o quê? Qual o nível de comprometimento dessas pessoas? O que fazem essas pessoas? Qual a entrega dessas pessoas? Por isso que a gente aprende a colocar Deus em primeiro lugar, pode prestar atenção nisso, que nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar quando nós temos o nosso encontro real e verdadeiro com Deus. No fundo do poço. Já prestou atenção nisso? Porque no fundo do poço você desapega de tudo. Aliás, você já perdeu tudo, não tem o que se apegar. Então no fundo do poço nós colocamos Deus no lugar dele. Muitas vezes estamos decepcionados com pessoas, estamos decepcionados com família, fomos traídos, por família, fomos decepcionados por eles, fomos decepcionados, perdemos patrimônio, perdemos dinheiro, coisas que era talvez a segurança de muitos. Então, quando você chega ao fundo do poço, você não tem mais nada aonde se agarrar, você não tem o que mais se agarrar, você faz do Senhor o seu tudo. E ali é a base certa. Nós vamos subir, nós vamos crescer, mas tem que continuar aquele princípio. O Senhor é o meu tudo. Porque quando eu não tinha nada, eu só tinha Ele. Quando eu estava no fundo do poço, foi Ele que me tirou de lá. Quando eu estava decepcionado com todos, Ele me acolheu. Não é verdade? E o problema é que as pessoas vão crescendo e vão se esquecendo disso. Ela se esquece de onde Deus a tirou. Ela se esquece
o que Deus fez na vida dela. Ela se esquece das decepções que ela já sofreu com o mundo, com as pessoas, e começa a inverter, colocar as coisas, as pessoas no lugar de Deus. E esse é um erro. Faz parte da tentação. Faz parte, isso é trabalhado continuamente para que a gente vá caindo nisso aqui, ó. Aí, de repente, ao invés da gente estar prestando culto a Deus, nós estamos prestando culto a outros. Ao invés de nós estamos cultuando ao Senhor, quando eu digo cultuando, é aquela comunhão com Deus, aquela reverência com Deus, aquela prioridade que nós damos a Deus. Eu sempre faço uma pergunta interessante. Ó você que está na transmissão. E vocês que estão aqui agora, 20 para as 10 horas da manhã. Quem acredita na volta de Cristo? Todo mundo acredita na volta de Cristo. Nós sabemos que hora vai acontecer? Sim ou não? Não. Ninguém sabe que hora vai acontecer. Mas a gente sabe que vai acontecer. Nós sabemos que vai acontecer. A qualquer momento. A Bíblia diz que ele virá hora e dia que ninguém sabe, ninguém espera. Quando isso acontecer, o mundo entra num processo, num período de dor, de aflições, sofrimento jamais visto. Primeiro, um período de paz, aparentemente maravilhoso. Depois um período de dor jamais visto, de sofrimento jamais visto. Posteriormente, isso tudo vem a parte pior, porque a parte de sofrimento aqui é a pequena, porque nós temos a eternidade. Temos a parte da eternidade, ou com Cristo, ou no sofrimento eterno, que a Bíblia diz. Mas deixa eu fazer uma pergunta importante a você. E você da transmissão. Hoje é quarta-feira, certo? Quarta-feira. Se por alguma razão, por algum motivo, nós tivéssemos como saber que Cristo voltaria até domingo. Domingo aconteceria aquilo que nós estamos esperando. Toda a nossa vida e aos milhares dos anos muitos esperam. Mas vai acontecer até domingo. O Senhor vai retirar a sua igreja. Como seria a sua vida até domingo? O que você faria? Será que hoje, dentro desse templo, será que nós teríamos o número que nós temos? Será que você ia priorizar o seu trabalho, o seu descanso? Será que você ia priorizar qualquer outra coisa? Será que os bens materiais seria a sua prioridade? Será que você ia continuar com as mesmas barreiras, divisões, com quem quer que seja? Será que você não conseguiria liberar o perdão? Não perdoaria? Realmente ia carregar isso? Será que você não iria realmente ter coragem de chegar em quem talvez você precisa quebrar uma barreira e quebrar essa barreira com ela? Vamos pensar nisso. Sabendo que o que você fizer daqui até domingo pode definir se você vai ou se você fica. Se você é um dos escolhidos, chamados todos são. Mas será que você será um dos escolhidos?
Porque tem o perfil. Existe um perfil. Chamados todos somos. Todos estão sendo chamados. Mas e escolhidos? Será que nós temos o perfil? Coração limpo, mente de Cristo, renovada, o amor, a generosidade. A generosidade. Será que nós estamos priorizando a coisa certa? Vocês que estão assistindo pela transmissão aí muito tempo, tá? Não estou falando quem está em outros lugares, você que está acompanhando pela transmissão há muito tempo, você ia continuar em casa como você está? Muitos não fazendo aquilo que a Bíblia ensina, se congregando, a igreja se congregando no lugar santo, casa que o Senhor estabeleceu como casa de oração, de revelação, de sacrifício. Será que você ia continuar na zona de conforto que você está? É algo que nós precisamos pensar, porque a maior loucura é porque nós não sabemos a hora, mas pode ser. Eu posso estar falando agora, ser daqui a pouco. E o nosso grande erro é dizer assim, não, isso está muito longe. Será? Domingo, nós fizemos culto fúnebre. Ainda que essa mentalidade que o arrebatamento da igreja está muito longe, mas eu não sei quando será o chamado. Não aconteceram coisas agora? Quantas milhares de pessoas partiram de forma inesperada? Não é verdade? Nesse período todo. Então, vem cá, traz o raciocínio para cá. Vamos pensar, porque hoje para muita gente é perda de tempo. A gente talvez se muitos soubessem que você está aqui na igreja agora das 9 às 10, muitas pessoas iam te criticar e falar assim, você é um desocupado. Não é verdade? Mas eu quero fazer essa colocação. Se você soubesse, eu te garanto que você ia participar do culto das 9, do culto das 15, do culto das 18, do culto das 19h30, se tivesse outro aí na madrugada, você ia estar aqui também. Estaria. Eu te garanto que estaríamos disputando vaga, não é para fazer agendamento para Covid-19, não. Disputando vaga, buraco, cada espaço, não importa se sentado ou em pé, todo mundo gostaria de estar no templo. Teria gente sentada no chão, gente para os corredores, gente em qualquer cantinho por aqui, esperando, querendo só uma oportunidade de estar no lugar santo. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Como nós estamos? O que nós faríamos? Quais seriam as nossas prioridades? Que sentimentos nós iríamos permitir que estivesse dentro de nós ainda? E será que permitiríamos que determinados sentimentos continuassem dentro de nós? Quem está entendendo, por favor? O diabo o levou e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, tem sempre para colocar dúvida, né? Sempre para colocar dúvida, porque não existia, ele mesmo sabia. Mas se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, diga comigo, o diabo deixou até ocasião oportuna. Então quer dizer que ele voltou. Novamente ele voltou. De tempos em tempos nós estamos enfrentando um novo desafio.
De tempos em tempos nós estamos inventando uma nova tentação, uma nova guerra espiritual. E precisamos estar revestidos em comunhão profunda com Deus. Existe uma coisa que tem que ficar dentro de você. Passa, por favor. Deixa essa parte. Vamos para João. Quero João. Então Jesus declarou, diga comigo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu não precisa nem só de pão viverá o homem, a Bíblia diz. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Através desse pão, através de Cristo, todas as nossas necessidades são supridas e nós temos vida em abundância e vida eterna. Ele é o pão da vida. Diga comigo, Jesus é o pão da vida. Tudo que você comer, você vai voltar a ter fome. Tudo. Tudo que você comer. Você pode estar com a conta abarrotada de dinheiro, você vai voltar a ter fome. Você pode morar na melhor casa, você vai voltar a ter fome. Vai chegar um momento que ela não vai te preencher mais. Ela não vai te saciar mais. Você pode conquistar o carro dos seus sonhos, vai chegar um momento que ele não te satisfaz mais. Você vai estar em busca de outras coisas. Por quê? Porque nada preenche, nada satisfaz. E eu preciso ter isso, eu preciso comer desse pão da vida. Porque isso dá sentido à vida. Isso dá propósito à vida. Isso dá esperança. Porque eu já sei de uma coisa. Eu já sei, você também já sabe. O nosso tempo aqui é limitado. É passageiro. Cada dia, cada respiração, cada minuto que passa, nós estamos mais perto do fim. Só que temos uma eternidade para enfrentar. E aonde será essa eternidade? Eu não posso ignorar isso. Mas o senhor está falando de morte? Não, estou falando de vida. Eu preciso ter certeza para onde eu vou. Eu preciso ter certeza para onde vai a minha alma. Eu não posso viver de qualquer maneira contando com a sorte. Por isso que eu preciso investir nesse relacionamento. Eu preciso investir nessa comunhão. Eu preciso comer desse pão. Até porque ele é o pão, diga comigo, ele é o pão da vida, né? Próximo. Pode passar. Falando novamente ao povo, Jesus disse, diga comigo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é o pão, ele é a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas. Eu preciso dessa luz para caminhar na luz. Para que a minha vida seja iluminada, para que os meus caminhos sejam iluminados. Senão eu vou estar como a grande maioria, em trevas. Nada tem sentido. Diga comigo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Só tem uma porta. Só uma porta. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Tudo que nós precisamos está nele. Mas nós precisamos dessa comunhão com ele, desse entendimento do Espírito Santo, senão não entendemos nada disso. Vai buscar o pão aonde? Pão que perece, que é passageiro. Não tem luz, caminha em trevas. Entra por portas erradas, nunca encontra pastagem. Vive no deserto. Vive no deserto, seco, sem água, sem pastagem. Diga comigo, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Diga, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, como nós falamos essa semana.
Coloca para mim aquela tradução que nós usamos essa semana, por favor. Coloca aí. Isso. Ó, projeta para eles, por favor. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diga comigo, ao máximo, até transbordar. 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 Só Ele. Próximo. Diga comigo, eu sou o bom pastor. Diga, o bom pastor dá vida. Dá a sua vida pelas ovelhas. E é o que Ele fez por nós. Você sabe que a função do pastor é, como diz o Salmo 23, é conduzir as ovelhas a pastos verdes, a águas tranquilas, como ele diz, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ovelha sem pastor perece. Ovelha sem pastor geme. Ovelha sem pastor é presa fácil. É presa fácil. Está sendo devorada, ferida continuamente, estraçalhada continuamente. Por que nós chegamos à igreja destruídos? Porque algum predador dilacerou, estraçalhou, e o Senhor chega curando as feridas. Todas as feridas. Então não tem vida. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, diga comigo, e elas me conhecem. Será que realmente nós somos ovelhas desse pastor? Porque ele diz que elas conhecem ele. Será que conhecemos ele? Porque ele diz que conhece. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. E mais, ele diz que as ovelhas ouvem a voz dele. Significa que quem não ouve a voz dele não é ovelha dele. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz. Diga comigo, elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Será que tem ovelhas aí que está realmente ouvindo a voz do seu pastor? Pense nisso. É importante a gente ficar com esse raciocínio. Eu volto aqui à reflexão. Porque se eu soubesse, se você soubesse, que até domingo, o grande evento do arrebatamento, da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, ou a volta de Cristo, fosse acontecer, como você conduziria a sua vida? Quais seriam suas prioridades? O que realmente importaria para você? O que teria sentido para você? Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos descartar. Por isso que é um modelo que a gente deve adotar. Porque é loucura, porque ninguém sabe a hora, só que ela vai acontecer. E nós vamos colocar o nosso foco no lugar certo. Estabelecer as prioridades. Fazer do Senhor realmente, só Ele é o pão da vida, só Ele é a luz. Ele é o pastor. Ele é a porta. E para concluir, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida eterna. Só a eternidade nele. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
E, finalizando, diga comigo, fique em pé, por favor. Diga comigo, respondeu Jesus. Diga, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o, não um dos. Eu sou o, não um dos caminhos. Eu sou o único caminho. Com seus olhos fechados, por gentileza. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos da unção, da comunhão com o Espírito Santo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Faça dele o pão da vida. Você não vai voltar a ter sede nem fome. Faça dele a luz da tua vida, porque ele é a luz do mundo. Quem não está nele está em trevas. Não sabe para onde vai. Não sabe o caminho a seguir. Só tem uma porta para você entrar. Essa porta é Jesus. Você vai entrar, você vai passar por ela e vai encontrar pastagem, abundância. Se faça ovelha desse pastor. Ele ainda diz que tem muitas ovelhas que não faz parte desse aprisco. E ele está buscando essas ovelhas. Mas a ovelha, ele diz que conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E aí cabe a nós. Eu conheço o meu Senhor. Eu conheço o meu pastor. E aí volta para eu finalizar. Duas coisas. Primeiro, não tem vários caminhos ou opções. Existe um só caminho. Uma só verdade. E a vida está nele. Só Jesus é o caminho. É a verdade. Quando ele criou tudo e criou o homem, ele terminou dizendo que tudo era muito bom. Por que não está tudo muito bom? Tem que estar. Tem que estar. A gente não pode aceitar. Isso é uma questão de fé. Para que tudo esteja muito bom na tua vida. O que você diria a Jesus hoje? Com essa reflexão, se realmente você soubesse que de hoje a domingo, o Senhor vai tirar os escolhidos. Quais seriam suas prioridades? Como você se relacionaria com Cristo? O que você diria a Ele? Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso nessa manhã. Peça ao Espírito Santo que te ajude a colocar o Senhor no lugar que pertence a Ele. Peça ao Espírito Santo
que te dê revelações mais profundas, que te dê discernimento, que te dê essa fome, essa sede, que você coma e beba do pão da vida e da fonte que você jamais voltará a ter sede novamente. Diga ao Senhor Jesus que você o ama e precisa dele. Diga a Ele que Ele é a luz da tua vida. Se Ele é a luz do mundo, não tem luz se Ele não estiver. Ele é a luz do mundo. Se você quer andar na luz, olhe para Ele. Ele é a luz. Ele é a luz. A coisa mais importante que você tem que saber, e eu faço essa pergunta a você, e se o Espírito Santo nos conduz para essa direção, trate com seriedade o que o Espírito Santo fala. A coisa mais importante, você tem certeza para onde você iria hoje se o Senhor te chamasse? Você teria certeza, você tem a certeza que você está preparado? Peça ao Espírito Santo que te prepare, que o ajude a estar preparado. Coração limpo, mente, espírito. Fala com Deus. Eu não vou falar, que essa oração é sua. Você que está na transmissão, essa oração é sua. Só pense nisso, que é dada a nós uma oportunidade incrível de colocar a cabeça no lugar. Estabelecer as prioridades certas. Esse tempo que você está aqui na presença do Senhor, você está cuidando da coisa mais importante da sua vida. Da sua alma. Você sabe que dinheiro não traz paz à alma, né? Tem coisas que não traz paz à alma. Descanso à alma, só o Espírito Santo pode nos dar. Então peça descanso para a sua alma. Você quer descanso para a sua alma? Diga a Jesus que você o ama. E peça ao Espírito Santo que te ajude a amá-lo a cada dia mais. Peça isso ao Espírito Santo. Me ajuda a amar o meu Senhor a cada dia mais. Me ajude a priorizá-lo a cada dia mais. Me ajude a vencer as minhas guerras. Me ajude a vencer os meus desafios, as tentações que eu tenho enfrentado. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a confiar na palavra do meu Deus, a fazer dela a grande autoridade da minha vida. Porque Jesus venceu a tentação, porque fez da palavra a autoridade máxima na sua vida. Tanto é que ele disse, está escrito. Diga ao Espírito Santo, me ensina a amar o meu Senhor acima de todas as coisas. Me ensina a fazer do Senhor Jesus o pão da vida. Me ensina a fazer do Senhor Jesus a luz da minha vida. Ajude-me, Senhor, a fazer do Senhor o meu pastor. E eu quero ser essa ovelha que conhece a sua voz, que discerne a sua voz. Diga isso a Ele. Eu quero ser essa ovelha que discerne a voz do meu pastor. Eu preciso ser, porque Ele fala, o tempo todo Ele fala, mas nós precisamos discernir a sua voz. É você e o Espírito Santo. Diga, unja a minha mente,
Unge os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração. Me dá certeza, Espírito Santo. A certeza da minha salvação. A certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. A certeza que se o Senhor me chamar, se o grande evento da volta de Cristo acontecer, eu sou um dos escolhidos. Me preparei para isso. Paguei o preço para isso. Renunciei para isso. Acreditei profundamente nisso. Vivi intensamente isso. Porque tudo é muito passageiro, superficial, frágil, passageiro. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Aliás, venha, Espírito Santo. Venha e ajude-nos a amar o nosso Senhor acima de todas as coisas. Ajude-nos realmente a desejar, a almejar esse pão da vida. Ajude-nos a buscar essa luz, a luz do mundo, a passar por essa porta, a ser ovelha desse aprisco. Não queremos ser ovelha sem pastor, não, Senhor. Não podemos. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção, o amor do Espírito Santo na tua vida. Diga ao Senhor Jesus que você o ama e precisa dele. Diga: Senhor Jesus, eu te amo, eu preciso do Senhor e eu quero amá-lo a cada dia mais. Eu quero amá-lo de todo o meu coração e com todas as minhas forças. Se não está tudo bom, o Espírito Santo vai te ajudar. Porque tudo que Deus fez é muito bom. E o que não está muito bom, vai ficar muito bom. Você acredita nisso? Então diga isso. O que não está muito bom, vai ficar muito bom. Porque tudo que o meu Deus fez e faz é muito bom. Faça isso na vida dela, Senhor. O que não está bom, que o Senhor torne, que o Senhor transforme. Prepara-nos, ó Espírito Santo. Que nós tenhamos esse foco, que nós tenhamos essa lucidez, que nós tenhamos essa clareza, Senhor. Que possamos amá-lo acima de todas as coisas, priorizá-lo acima de todas as coisas, fazer do Senhor realmente o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o único caminho. Que nós possamos fazer do Senhor o nosso pastor. O Senhor mesmo disse: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que nós possamos nos fazermos ovelhas do teu aprisco, Senhor. Que sejamos verdadeiramente ovelhas do seu aprisco. Que o Espírito Santo faça de você ovelha do aprisco do Senhor, do seu rebanho. Ovelha que Ele conhece e ovelha que conhece o seu pastor. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. Adore a Ele, diga com toda a tua fé: a Ele, a Ele,
Para sempre, amém. Isso, diga. Diga com fé. A Ele. A Ele. A Ele. Para sempre, amém. Amém, 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 amém. Dê para Jesus uma salva de palmas. A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno e o único merecedor em recebê-las. Para Jesus.